Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série maravilhosa sobre o Apocalipse. Falamos sobre a vinda de Jesus Cristo e o livro de Apocalipse, os seus 22 capítulos. Na aula passada, na aula número 5, nós falamos sobre a volta de Jesus Cristo para a sua igreja. Nós estamos trabalhando sobre esta promessa peculiar de Jesus Cristo para a sua igreja. É importante que você compreenda de que existem coisas que Jesus Cristo falou para o mundo, existem coisas que Jesus Cristo falou para a sua igreja. Você vai encontrar muitas vezes na Bíblia Jesus falando diretamente com o seu povo, e é isso que nós estamos tentando passar para você. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, o verso 10, que foi o texto que nós estudamos, nós descobrimos que Jesus Cristo fez uma promessa, exatamente uma promessa, para a igreja de Filadélfia, que profeticamente se refere aos remanescentes da atualidade. Porque nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja indiferente, a igreja do eu. Mas existem os seus remanescentes, os fiéis, que não negaram a palavra, que estão permanecendo firmes. Para estes, Jesus Cristo fez uma promessa. Apocalipse 3 e o verso 10, o texto que estudamos. E lá Jesus Cristo disse que ele livraria esta igreja da grande tribulação. A expressão da hora, lembram? Nós falamos sobre a expressão da hora baseado numa palavra grega, ex, um prefixo grego, que significa tirar para fora. Então Jesus Cristo faz uma promessa a essa igreja que ela não entraria na grande tribulação. Então faz sentido o capítulo 4, aquela palavra tipológica que prefigura o arrebatamento subcar, capítulo 5, a igreja no céu, e explica o porquê que do capítulo 6 ao 18 a igreja não aparece no período da grande tribulação. Mas hoje nós vamos fazer uso de um recurso remoto. Lembram que eu comentei com vocês? Quando você for estudar um texto, você precisa estudar o texto, depois fazer uso dos recursos imediatos, né? Recursos hermenêuticos, que são os textos mais próximos, os capítulos mais próximos, e depois você faz uso do recurso remoto, que são outros livros, epístolas, enfim. E hoje nós vamos ler sobre a epístola que Paulo escreve aos Tessalonicenses, especialmente na sua primeira epístola, o capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. Mas antes eu gostaria de passar uma informação para você que eu acredito que vai fazer bem para você. Você é estudante da Bíblia, você quer crescer na palavra. Então, eu vou lhe passar uma informação. Você sabia que na Bíblia Sagrada nós temos 1.817 profecias? Mas o interessante é que destas 1.817 profecias, 97% delas já se cumpriram exatamente. Faltando apenas 3%. Menos que 55 profecias. Agora, o interessante é que no relógio profético, no calendário profético, você sabia que a próxima profecia a se cumprir é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Se eu fosse você, eu alegraria esse coração. A próxima profecia a se cumprir é o retorno do Mestre. Então vamos lá, vamos para a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4,
do verso 13 até o verso 18. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Esta palavra aqui, ignorantes, não quero, irmãos, que vocês estejam distantes do conhecimento, que vocês não vivam a vida cristã sem ter conhecimento. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está dizendo, olha, se entristecer é normal. É normal você ficar triste porque você perdeu um parente, perdeu um amigo, mas você não pode se desesperar. Se desespera quem não tem esperança. Mas não é o nosso caso. Nós nos entristecemos, mas não nos desesperamos. Aí no verso 14 ele diz: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E o verso 17, depois nós. Grave isso, depois nós. É palavra, está escrito, depois nós. Não adianta a gente dizer que não está escrito, está escrito. Eu posso até não aceitar, mas está escrito. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que estava acontecendo? Os irmãos estavam tristes, porque muitos amigos, parentes estavam morrendo. Bom, aqui eu preciso trazer aqui uma consideração, uma palavra de orientação. Por que estavam morrendo? Eu acredito que não se tratava apenas de uma morte natural. Mas a cidade de Tessalônica era uma cidade muito cruel, uma cidade que perseguia os cristãos. Tanto é que em Atos 17, Paulo é tirado da cidade para que ele não seja morto. Então, tudo indica que, além da morte natural, estava havendo morte por conta da fé. Estava havendo uma perseguição religiosa. Mas os irmãos estavam tristes pelo que estava acontecendo e, principalmente, eles estavam perdidos em relação ao que viria depois, como seria. Então, Paulo escreve esta epístola no sentido de orientar, de instruir, de trazer conhecimento. É importante para você, que é estudante da Bíblia, levar em conta que as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses são conhecidas como epístolas escatológicas, epístolas que andam de mãos dadas com o livro de Apocalipse, falando muito sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve esta epístola com o objetivo de instruir, com o objetivo de orientar, de consolar. E no verso 17, que é o verso que nos interessa, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados, no grego harpazo, exatamente harpazo, significa tirar depressa, tirar para fora, tirar com violência. Agora pense em Apocalipse 3:10. Olha como a palavra ela vem se harmonizando. Apocalipse 3:10, Jesus faz uma promessa que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. No capítulo 4, essa linguagem tipológica subcar. No capítulo 5, a igreja no céu. No capítulo 6 ao 18, que é a grande tribulação, a igreja não está. E agora Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, que nós seremos arrebatados, tirados depressa. A pergunta é:
tirados depressa. Por quê? A Bíblia diz que nós seremos arrancados desse mundo. A pergunta, por quê? Exatamente. A igreja não foi destinada para o juízo. Deus não vai derramar juízo sobre a terra com a sua igreja aqui. Mas então, algumas pessoas podem até dizer, mas não existem exemplos de pessoas na Bíblia que foram arrebatadas, porque a igreja verdadeira, ela precisa levar em consideração os tipos, ela precisa levar em consideração os exemplos, os modelos, as figuras tipológicas. Então é importante para você ter esse conhecimento. Primeiro, Gênesis capítulo 5 e o verso 24. Olha o que diz a Bíblia. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o para si tomou. É assim. Você está andando com Deus e será tomado. Então, algumas pessoas dizem, não, mas aqui não fala de arrebatamento, mas fala que foi tomado. O que aconteceu não sabe. O que se sabe é que Enoque sumiu. O que se sabe é que um dia se viu Enoque, no outro ninguém mais o encontrou. É isso que vai acontecer com você. Um dia todos estarão vendo você, no outro dia você vai desaparecer. Acredite. A Bíblia fala no livro de Reis, lá no seu segundo livro, a história sobre Elias, uma história fantástica. No capítulo 2 de segundo Reis está escrito que Elias foi arrebatado. É interessante você ler esse capítulo e perceber algumas lições, alguns detalhes que eu acho fantástico. Primeiro, a Bíblia diz que esse arrebatamento aconteceu num dia normal. Eles estavam andando e conversando quando de repente, exatamente, vai ser de repente. Por isso que a Bíblia diz que você precisa estar preparado, porque será de repente. Mas a Bíblia também diz que ele tinha consciência que seria arrebatado, porque ele disse, o Senhor me tomará de ti. Os cristãos precisam ter essa consciência que serão arrebatados e que isso vai acontecer num dia normal e que isso vai acontecer de repente. De repente, nós seremos arrancados dessa terra. Nós precisamos crer no que está escrito. Um outro exemplo de uma pessoa subindo ao céu, o próprio Senhor Jesus, lá em Atos, quando Jesus é levado às alturas. Um outro exemplo, a Bíblia diz que Felipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Você vai encontrar Atos 8, falando sobre esse episódio, sendo levado de um lugar para o outro. E Paulo, quando fala sobre ele mesmo, lá na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 12, e o verso 2, ele mesmo diz, olha, eu conheço um homem, eu não sei se na carne, eu não sei se no espírito, mas foi arrebatado até o terceiro céu. O que eu quero dizer para você é que essa palavra arrebatado, tanto no caso de Felipe, como no caso de Paulo, é a mesma palavra grega que aparece em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, da primeira epístola, arpazo, tirar depressa. É a mesma palavra. O que eu quero deixar para você, mais uma lição, é que nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa específica para a sua igreja. A Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia está repleta de argumentos. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre as promessas de Jesus Cristo para a sua igreja, de que ela não vai passar pela grande tribulação. Eu espero que essa aula faça bem ao seu coração. Desejo de todo o meu coração que você esteja crescendo na palavra. E principalmente, meu maior desejo é que você esteja cada dia mais preparado, esperando a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até mais.